Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Saudações a todas e todos, eu me chamo Solange Gonçalves, eu sou investigadora do 4º ano de doutoramento da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP Brasil, e desde já eu peço desculpas caso aconteça algum ruído, porque conseguir um ambiente minimamente silencioso na região central de São Paulo é uma tarefa muito difícil. Então a gente escolheu o melhor momento para a gravação, mas não quer dizer que esse momento seja o ideal. Bem, eu investigo os conhecimentos de dança no currículo da educação básica e trabalho com formação docente continuada em arte com professores da educação básica, sobretudo do ensino público do município de São Paulo. E o trabalho que eu apresento hoje nessa jornada é intitulado A Interdisciplinaridade em Arte na Formação Docente Continuada, estudo de caso de um projeto universitário de extensão, e essa é uma reflexão sistematizada que eu faço acerca de um curso de extensão que eu pude ministrar com 2 docentes universitários, a professora Cláudia Galian, da Faculdade de Educação da USP, que é minha orientadora e uma referência nacional no campo do currículo, e com o professor Maurício de Carvalho, que é um investigador dos conhecimentos de música e educação musical no currículo da educação básica e atual professor da Escola de Comunicação e Artes da USP. Então, esse curso de extensão que nós podemos ministrar faz parte de um programa maior, que é um programa muito tradicional da Universidade de São Paulo, que se chama Encontro USP Escola, organizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, em parceria com a Associação dos Professores de Escolas Públicas. É um evento que acontece na cidade universitária, o principal campus, na própria capital, 2 vezes ao ano, no período de férias escolares, que para nós aqui no Brasil acontece em janeiro e em julho. Então, ele é um programa que se caracteriza por ser uma formação continuada pioneira entre as universidades brasileiras e que se destaca por oferecer cursos, palestras e oficinas presenciais a professores e profissionais da educação básica, com ênfase na rede pública de ensino. E os professores que são habilitados a ministrar essas atividades são docentes da USP e ou investigadores de grupos de pesquisa vinculados à universidade, que é o nosso caso. Nós somos do grupo ECO, Escola, Currículo e Conhecimento, que é um grupo coordenado pela professora Galian e vinculado à Faculdade de Educação. Então, esse curso que nós podemos ministrar dentro desse programa maior, que é o Encontro USP Escola, foi intitulado Interdisciplinaridade na Arte, Proposições Pedagógicas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Então, ele contou com uma carga horária de 30 horas, distribuídas ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, e teve como público-alvo professoras e professores da educação básica. Lembrando que, no Brasil, o ensino de arte na educação básica prevê a obrigatoriedade do ensino de 4 linguagens artísticas: música, dança, artes visuais e teatro. E lembrando também que, legalmente, tanto as pessoas licenciadas em arte em uma das linguagens artísticas, quanto as pedagogas, que são as licenciadas em pedagogia, podem lecionar a arte da educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental, que são do 1º ao 5º ano. Então, essas especificidades da arte no ensino escolar, tanto em relação à formação para esse ensino quanto às suas normas, trazem dissonâncias epistemológicas, curriculares e pedagógicas. Então, por conta disso, a proposta do nosso curso foi justamente oferecer um diálogo com as professoras da educação básica acerca da interdisciplinaridade no ensino de arte e também oferecer práticas pedagógicas envolvendo essas linguagens artísticas, tendo como fio condutor os elementos da dança e da música, que são, respectivamente, a minha especialidade e a especialidade do professor Carvalho, a fim de que elas pudessem enriquecer o repertório curricular, pedagógico e avaliativo e ser capazes de lecionar arte na escola de modo interdisciplinar, respeitando-se as especificidades de cada linguagem artística. E por que nós mencionamos o respeito às especificidades de cada linguagem artística? Porque no nosso grupo de investigação nós temos como aporte teórico o realismo social,
que é a corrente de pensamento da sociologia da educação, encabeçada pelo educador britânico Michael Young, cujas principais linhas de força, grosso modo, são a ideia de conhecimento poderoso, compreendendo o conhecimento poderoso como os conhecimentos específicos de cada área do saber, que se ancoram na inter-relação entre conceitos e procedimentos fundamentais, a compreensão da importância das fronteiras existentes entre distintos domínios de conhecimento, porque para o realismo social as fronteiras não são encaradas como barreiras a serem transpostas, mas sim como condições para inovação e para a produção e aquisição de novo conhecimento, e a defesa da diferenciação entre o conhecimento especializado e o conhecimento cotidiano, sem nenhuma relação de valoração. Porque, para Michael Young, a diferença entre o conhecimento especializado e o conhecimento poderoso não está no valor de cada uma, mas sim na distinção das suas estruturas e dos seus propósitos. Então, como objetivos do curso, nós estipulamos proporcionar em ambiente seguro e acolhedor a partilha de saberes docentes, possibilitar a ampliação do espectro de trabalho com as linguagens artísticas em projetos pedagógicos, valendo-se de conhecimentos da música, da dança, das artes visuais e do teatro, discutir as possibilidades de interdisciplinaridade em arte na criação de projetos pedagógicos, valendo-se de referenciais teóricos reconhecidos no campo, oferecer proposições e práticas pedagógicas interdisciplinares que contribuam com o desenvolvimento cognitivo, sensório-motor, artístico e sensível de estudantes da educação básica, em consonância com as habilidades da BNCC para as linguagens artísticas. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é o documento atual normativo curricular federal do Brasil. E fomentar a ampliação de repertório artístico em termos curriculares, pedagógicos e avaliativos. Então, com isso, esse curso de extensão que nós oferecemos na penúltima edição do projeto USP Escola, ou seja, em janeiro desse ano, de 2026, e que teve como participantes regulares 10 professoras da educação básica e um professor, nós conseguimos oferecer e desenhar para eles um curso que tivesse como conteúdo programático conhecimento curricular, a abordagem triangular para o ensino de arte, um breve panorama histórico da educação escolar para a infância no Brasil, o brincar na escola, educação musical, ensino de dança na escola, conceito de paisagem sonora e princípios gerais, categorias, estratos e fatores do movimento. Também, nesse conteúdo programático, nós conseguimos oferecer proposições acerca de releituras sonoras com base em obras de artes visuais reproduzidas, atividades envolvendo paisagem sonora em artes visuais e música, percussão corporal, movimento e conhecimentos de combinações de linguagens artísticas. E aqui nós temos algumas fotos, alguns registros da beleza que foi esse curso, da vivência que nós tivemos ao longo da semana. Esse aqui é o professor Carvalho, com a turma, trazendo elementos e discutindo acerca de elementos da música, como tonalidade, textura, altura, timbre, também questões de percussão corporal. Aqui nós temos uma proposição pedagógica de movimento, envolvendo dança, envolvendo níveis espaciais, fatores de movimento, trajetórias, evoluções, percursos. Aqui nós temos um registro de uma visita que nós conseguimos fazer na biblioteca da Faculdade de Educação, que conta com uma brinquedoteca e com um museu do brinquedo e do brincar. Então, os participantes puderam manipular, manusear e brincar com tudo que ali é oferecido, com as brincadeiras e com jogos, e depois levar essa vivência para as nossas proposições em sala de aula. E aqui também, na própria biblioteca da Faculdade de Educação, nós temos o privilégio de ter um acervo da série Cenas Infantis, que são essas esculturas em bronze de uma escultora nacional brasileira, Sandra Guinle, que depois de ter feito uma exposição no MAC, Museu de Arte Contemporânea, aqui de São Paulo, no Ibirapuera, ela doou esse acervo, essa coleção inteira, para a Faculdade de Educação da USP. Então, são esculturas em miniatura e gigantes que tratam cenas infantis de toda a sorte. Então, os participantes puderam manusear, algumas esculturas são manipuláveis, e puderam vivenciar isso e levar isso depois para as nossas proposições, que deram origem, por exemplo, a essa representação cênica do brincar.
né? Que elas, nesse caso especificamente, elas fizeram uma representação de uma criança brincando com espécies de blocos de brinquedo, né? Como se fosse Lego, em que ela montava e desmontava. E com isso eles foram trabalhando elementos específicos das linguagens artísticas, de dança, de teatro, de escultura, de música. Então, nas considerações finais, nós refletimos acerca do fato de que, ao aventarmos a intersecção das linguagens artísticas, sem que fossem dissolvidas as especificidades que caracterizam o corpus epistemológico de cada uma delas, com isso foi possível às professoras realizarem as proposições pedagógicas de modo efetivo, tanto as professoras que são docentes polivalentes, ou seja, as licenciadas em pedagogia, quanto as professoras que são licenciadas em apenas uma linguagem e têm de dar conta de outras linguagens, por exemplo, na educação infantil ou nos anos iniciais da educação básica. Isso nos permitiu refletir acerca da interdisciplinaridade, quando são respeitadas as fronteiras disciplinares, mas de modo aberto e negociável, ou seja, não entender essas fronteiras como fechadas e estanques, mas sim abertas e negociáveis, nós conseguimos um trabalho profícuo em arte na escola, valorizando a arte como área de conhecimento. E quando a arte ela é valorizada como forma de conhecimento, como campo de saber, ela se distancia e se diferencia do estereótipo de entretenimento ou de apoio a festividades. Então, com isso, eu encerro minha fala e agradeço bastante a escuta. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.